Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, que está entrando no grupo agora, trazido pelo coordenador Guilherme, meu nome é Rafael, eu sou aluno da Descomplica, do curso de Ciência da Computação, e fui convidado pelos coordenadores Guilherme e Fábio a dar uma ajuda na turma de vocês de Sistemas da Informação para o reconhecimento do MEC, que vai acontecer no dia 12 de maio, às 19 horas. Tá? Então, a partir de agora, eu vou falar coisas aqui que já são conhecidas para quem fez parte, tá, da reunião naquele dia, que foi feita uma live, né, com os coordenadores, e eu participei e eu pude trazer esse slide para vocês. Ele vai ser repetido, só que tem o seguinte: para os alunos que já assistiram, não pensem vocês que eu estou repetindo as mesmas informações, porque não é. Tá? Então, conforme eu avisei aí no grupo, eu aqui vou fazer algumas inserções, tá? Que eu observei em uma turma anterior, que infelizmente houve um descompasso, tá? Ali uma ausência de estrutura trazida pelos avaliadores do MEC, que acabaram por deixar os alunos um pouco confusos de como se posicionar. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses slides que já estão prontos, que já, né, vou reaproveitar aqui o material e vou abrir uma parte ali, tá? Para justamente poder trazer esses dois momentos, que vai ser uma reunião estruturada. Então eu vou me basear na que eu tive. Tá? Nós, de Ciência da Computação, tivemos muita sorte, porque os avaliadores eles foram extremamente organizados, muito respeitosos, calmos, e deixaram a turma num ambiente de muito conforto. Sabe? Então, assim, eles fizeram uma reunião estruturada, e isso causou um impacto muito mais interessante, porque a gente pôde, através dessa estruturação do MEC, conseguir se expressar com uma facilidade muito maior. A outra turma já, infelizmente, contou com uma reunião desestruturada. E aí o que acontece? Ocasionou que a turma foi ficando muito solta, e dentro dessa liberdade a gente se perde, e é isso aí que é o perigo. E aí, por isso que eu estou fazendo, né, essa apresentação para vocês e chamando todos os alunos para ouvir a apresentação e compreender a coisa, porque no fim das contas, vocês vão observar, quem já participou da reunião vai ver que não teve uma informação, entre aspas, nova. Teve uma visão nova, tá? Eu vou só adequar a visão de vocês sobre o que é isso daqui, porque quando você está diante de uma reunião não estruturada, você pode se perder. E é aí que mora o perigo. Tá? Então, o meu objetivo aqui com vocês é trazer as duas modalidades de reunião. Uma reunião estruturada, que vai ser fácil de vocês lidarem com isso, e a desestruturada, onde vocês vão perceber os pontos, vão manter uma estrutura de vocês, de organização de aluno, e vão fazer com que essa apresentação seja um sucesso para vocês. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. E mais uma coisa, não precisa se preocupar com relação a clicar botão nenhum, porque a única coisa que vocês precisam fazer aqui é ter um ambiente confortável, tá? Para vocês poderem ouvir bem, tá? Bota um fone de ouvido se tiver no celular, entendeu? E ela vai funcionar toda sozinha, ela vai avançar sozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta, tá? Porque ela vai virar um vídeo, então ela não é clicável. Tá? É uma apresentação automatizada, que a única coisa que vocês têm que fazer é ouvir, compreender e arrebentar nessa reunião com o MEC. Tá ok? Então, pessoal, aqui a gente já vai começar com o divisor de águas, né? Como funciona? Eu dei uma informação a vocês que já participaram, né, da reunião anteriormente, tirando os dois alunos que chegaram agora, né, trazidos a convite do coordenador Guilherme, né? Quem já participou ouviu uma informação. Então eu vou pedir para vocês agora atenção para a gente poder refazer aquela informação, ou seja, acrescentar e torná-la um pouco maior. Beleza? Que é o seguinte, como é que vai funcionar a reunião? A gente tem dois modelos agora que a gente vai trabalhar. No modelo estruturado, vocês já ouviram, os avaliadores chegam, via de regra fazem uma abertura, tá? Onde eles vão se apresentar, vão falar quem eles são, né? Vão falar um pouquinho deles e vão deixar vocês em um ambiente mais confortável, tá? E adequado para estruturalmente, eles vêm trazendo perguntas. Então, assim, no meu caso, né, de ciência da computação, eles fizeram uma chamada,
tá? Ali na ordem que estava justamente no próprio Teams, e veio pedindo para todo mundo falar, né, o seu polo e o seu período. Então, primeiro momento, vamos imaginar que estamos lidando com uma reunião estruturada. Todos os alunos já devem chegar sabendo onde é o seu polo, tá? E qual é o seu período. Se não souber qual é o seu período, gente, não tem dificuldade nenhuma. Você vai abrir a sua plataforma, vai clicar em disciplinas, e ali em disciplina tem um número acompanhado de uma letra, né, que é o seu módulo. O módulo, aquele númerozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o seu período. A letra você pode deixar, você pode ignorar, porque a letra faz referência ao trimestre, né? Então no primeiro trimestre, né? Primeiro período, primeiro trimestre vai ser o A, o segundo trimestre vai ser o B. Então você vai fazer um A, um B. Se o número for 1, você está no primeiro período. E aí você pode também buscar as informações de polo para quem não sabe. Em seguida, então, passou, os alunos fizeram lá, chegaram, né, se apresentaram apenas dentro daquilo que foi pedido, tá? Polo e período. E aí a avaliadora passou a dizer a pergunta exata que ela queria saber. Então, nesse caso, a gente tem uma reunião estruturada, porque ela sabe a pergunta que ela quer e ela vai dar o espaço para cada aluno falar. Então, ali, de uma forma organizada, né, a gente vai devagarzinho, um levantou a mão, o outro levantou a mão, já tem 2, 3 pessoas que levantaram a mão. Aonde estão essas 2, 3 pessoas? Estão lá na planilha, né, que já foi antecipadamente escolhido. Então, vamos lá, ela abriu, né, a pergunta. Pessoal, queria que vocês falassem sobre a relação de vocês com a faculdade. Então, a gente já sabe, lá na planilha já foi visto. Então, assim, nós temos a pessoa, né? Vamos dar aqui um exemplo hipotético. Maria, José e João. Nós já sabemos que Maria, José e João, né, esses 3 alunos, disseram que vão falar sobre esse tema. Então, eles vão levantar a mão, tá? Aí, ó, tá dentro da estrutura, tá tudo certinho. Eles vão falar, cada um vai falar uma parte, né? E a reunião vai correr. Tá? Sem problema nenhum. Agora eu quero saber sobre comunicação, depois eu quero saber sobre a prova. Então você tem uma estrutura, né? Esses avaliadores fizeram uma estrutura própria, até porque nós, deixo bem claro, nós não temos como saber quem será esse avaliador, tá? Aqui hoje, a gente vai saber no dia, tá? O Guilherme normalmente, né, passa isso pra gente. Então a gente não tem como saber o que eles vão perguntar a vocês. A gente se prepara para o melhor, né, para poder fazer a coisa certa, mas não tem como saber de fato o que eles vão querer perguntar e como que eles vão fazer isso. Então vamos nos preparar para as 2 modalidades. A outra, não estrutural, que foi o que aconteceu. E aí pode gerar problemas, e é nesse que vocês têm que ter atenção, porque a estrutura que já foi feita por nós aqui na planilha, ela se mantém. A única coisa que vocês têm que compreender é que vai mudar a forma como você vai manifestar essa estrutura. Então eu vou dar um exemplo exato do que aconteceu lá, que eu colhi todos os depoimentos para trazer para vocês, tá? Com diversos alunos. O avaliador chegou, fez uma breve introdução, né, de como funciona e deixou em aberto para quem quisesse falar o que quisesse. Aí é que mora o perigo. Porque as pessoas não se tocaram, não perceberam que era só você seguir a própria planilha, entende? Não tem mistério, gente. Se você já sabe lá na planilha que Maria, José e João disseram que vão falar sobre a plataforma, não há necessidade de desespero. Vamos começar então com quem? Vamos seguir aquela ordem que está ali? Quais são as 2 primeiras perguntas lá da planilha? Né? São 9 perguntas. As 2 primeiras fazem respeito ao PEX, projeto de extensão. Se a gente já sabe que essa é a ordem, então vamos dar preferência. Quem é que entrou agora? Eu não sei o nome agora de cabeça, gente, que eu ainda não decorei o nome de vocês. É muita gente, desculpa. Mas vamos lá, vamos dizer que foi Alice e Bernardo, tá? Que são os 2 que entraram agora. Eles já sabem disso, então vamos manter essa ordem, tá? É a estrutura de vocês sendo aplicada numa reunião não estrutural. Vocês mantêm a ordem, vocês mantêm a organização. Entende? Então não fica difícil para vocês. E aí quem vai levantar a mão primeiro vai ser justamente Alice e Bernardo. Porque são os 2 que vão falar sobre o projeto de extensão. Então eles chegam fazendo uma apresentação muito breve. Meu nome é fulano, eu sou do período tal, né? Pertenço ao polo tal, e eu gostaria de falar da minha experiência com o projeto de extensão, porque é algo que eu estou fazendo e que chama muito a minha atenção. Estou dando um exemplo. Ele já começou, ele já abriu.
E aí a Alice, como o Bernardo falou do projeto de extensão, eu também faço, meu nome é Alice, eu sou do período tal, e eu gostaria de falar que eu estou fazendo isso, isso e isso, e eu gostei muito, e tererê, pererê. E aí você já matou o assunto, projeto de extensão. Já entendendo, vocês têm acesso à planilha de vocês, gente. Pode deixar no celular, pode deixar no cantinho da tela, entendeu? Pode escrever aqui na mesa, pode colar, não tem problema não. Pode ficar à vontade para colar, tá? E aí acabou ali os dois. Então quem a gente tinha combinado? Não foi Maria, José e João, que seria a pergunta sobre plataforma? Maria, José e João agora levantam a mão. Vocês entenderam? Então, assim, não acabou que no rufar dos tambores, nós estamos trabalhando de forma estruturada. Ainda que o seu avaliador não dê a você a estrutura para vocês se basearem, como eu disse desde o início, organização é extremamente importante. Então, o que a gente faz? A gente se organiza antecipadamente, tá? Você tem aí essas 9 questões que vieram, né, que foram trazidas pelo Guilherme e pelo Fábio Xavier, com a experiência deles, que foram muito importantes para a gente poder se basear, tá? E agora, recentemente, a gente acabou de descobrir que ciência da computação está com nota máxima, está com 5. Eu gostaria muito de poder ver vocês conseguirem esse 5 também. Então, vamos chegar juntos, pessoal. Vamos parar, vamos ouvir, sabe? Esse é o curso de vocês, é o diploma de vocês. Vamos trabalhar junto. Não é difícil. Basta vocês perceberem ali, naquelas 9 perguntas, exatamente os nomes que estão ali e deixar esses nomes irem se encadeando na forma como estão acontecendo. E se ela perguntar alguma coisa ali a respeito disso, olha, nós somos uma turma, entendeu? Então nós paramos e nós nos organizamos de falar por ordem e acabou acontecendo o assunto. Mas nós somos uma turma. Então nós vamos aqui respeitar um ao outro e tal. Você não precisa dizer que tem uma planilha, você não precisa dizer nada disso, você vai ficar quietinho. Entendeu? Você passa esse ponto aqui, a gente pula essa parte e fala que nós somos uma turma, entendeu? Que já fez projetos juntos e etc. E a gente está acostumado, né, a lidar um com o outro. A gente faz esse tipo de coisa. Que é para eles poderem perceber o quê? Sabe, não é, gente, não é mentir, tá? Porque vocês aqui no WhatsApp são uma turma. Vocês estão conversando? Estão conversando. Então, é uma verdade? É uma verdade. Tá? Vocês só não precisam também aumentar a coisa, florear, enfeitar o pavão, porque aí vocês são pegos na mentira. Tá? E lá, na própria planilha, eu aviso, não minta. Então, gente, dizer eu sou uma turma, dizer que nós somos organizados e dizer que, né, nós fazemos parte de um curso de sistema da informação e sistema é organizado, ora, é tudo uma realidade de vocês. Está tudo dentro da realidade. Entende? Você só não precisa falar dessa, né, de todas as circunstâncias que estão acontecendo aqui. Então, segunda pergunta da tela. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é ser organizado, é ser objetivo e evitar conversas longas, aonde você começa a falar, né, como eu já dei exemplo, para quem não participou, eu vou falar do projeto de extensão. Aí, para eu dizer que eu saí para conhecer, por exemplo, um lojista, não, porque aí naquele dia que eu tenho uma avó que gosta da cor rosa, porque eu tenho um cachorro que gosta da bolinha, cara, isso não tem nada a ver com a proposta. Então, o que eu tenho que fazer é ser objetivo. Se eu vou falar sobre projetos de extensão, eu vou falar sobre o projeto de extensão. Se eu estou falando sobre plataforma, eu vou falar sobre plataforma. Não coloquem no meio da resposta as suas experiências de ordem pessoal e familiar. Porque meu primo disse isso. Ela não quer saber do seu primo. Ela quer saber de você. Isso aqui é sobre você. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar na pergunta que foi feita ou no tema que eu estou apresentando. Simples, claro, objetivo e sem fazer muito rodeio. Tá ok? Pessoal, aqui sem mistério, tá? Estruturada. Então, eu vou ter uma estrutura. Eu não sei exatamente qual, mas vai haver uma estrutura. Vocês vão observar que vai ter um momento em que os avaliadores estão fazendo a abertura, conversando com vocês, e depois eles estão ali fazendo perguntas. Então você está vendo que está bem nítido, dá para vocês se posicionarem, porque a pergunta vai ser feita, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, agora eu quero ouvir sobre isso, agora eu quero saber sobre aquilo. Tem uma estrutura, não é difícil de errar. Essa daqui todo mundo mata fácil, até porque a gente faz isso ao longo da nossa vida inteira. Perguntas e respostas. Todo mundo aqui estudou, estamos na faculdade, então
A estruturada é a mais fácil que tem. Observem a pergunta, fiquem atentos a como vocês estão respondendo e, acima de tudo, o mais importante da estruturada é o seguinte. Como eu disse, tem Maria, José e João, tá? 3 pessoas vão falar sobre plataforma. Pessoal, vamos ter o seguinte detalhe em mente. Maria começou falando. Quando vem o segundo, que é João, não repete o que Maria falou. E aí, por fim, vem José. José tem que ouvir Maria e João para não repetir a mesma coisa. Então, o que eu aconselho vocês a fazer por fora, que foi exatamente o que eu disse na turma anterior, que é o mais correto. Se eu sei que a pergunta, né, número 3 ou número 4, que é sobre plataforma, está, né, com José, Maria e João, esses 3, eu aconselho que façam um grupo de vocês 3 e vocês debatam o que cada um vai falar. Para quê? Para um não ficar com o monopólio e 2 ficarem sem ter o que falar. Porque aí, olha só, tem 3 pessoas, colocaram o nome. Um chegou ali, Maria falou tudo, falou lindo, mas tirou a palavra do João e do José. Entende? Então, na estruturada, o que vocês têm que observar é a própria estrutura. Então, sejam estruturados, sejam organizados. Tá? Até para quê? Que dessa forma, né, o avaliador ele vai poder ouvir um pouquinho da experiência de Maria, vai poder ouvir um pouquinho da experiência do João e do José, e vai ser muito mais legal, porque ele vai conseguir pincelar um pouquinho de como cada aluno está funcionando. E essa é a parte mais legal da Descomplica. Nós somos uma turma gigantesca, pessoas de várias cidades, de várias culturas, de vários sotaques, de várias experiências pessoais, familiares. Então, assim, é muito bacana quando a gente se estrutura, se organiza e leva esse contexto, sabe, multicultural para uma reunião. Isso é muito legal, porque ele vai ver pessoas de diferentes locais, com diferentes experiências, relatando, né, o seu ponto positivo sobre a experiência com a Faculdade Descomplica. Beleza, pessoal? Então eu aconselho a vocês isso. É vocês terem em mente como que cada um vai falar o quê. Então, para ali um pouquinho, pega vocês 3 que vão falar sobre plataforma, tá? Vocês 2 que vão falar sobre o PEX, senta vocês 2 aí, sabe? Quer conversar ao vivo no WhatsApp, faz uma chamada, entendeu? Faz um link entre vocês no Google Meet, faz uma live entre vocês 3, vocês 4, vocês 2, entendeu? Sobre o seu tema. E aí vocês até vão dar ideias, até para vocês também poderem alimentar a ideia do outro. Ah, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu já vivi aquilo. Isso vai ser muito legal, porque vocês vão agregar valores e vão pontuar o que vocês vão falar. Na dúvida, pode colar, não tem problema. Esse teste não reprova. Quer colocar um papelzinho em cima da mesa, sabe, um post-it na tela, post-it que eu falo digital, né? Ou de papel também, aí fica a critério de cada um, com os detalhes do que você vai falar, com os seus tópicos, cara, fica à vontade. Só evitem uma coisa, é ler texto. Isso não é legal, tá? É você... O avaliador está vendo que o aluno está olhando para a tela e lendo o que está escrito na planilha. Não é legal, porque quando você está lendo, você não está relatando uma experiência, né? E o que é bacana para eles é poderem ouvir vocês, ouvir a sua emoção, entende? Então, assim, é estruturada, pessoal? Vamos passar a entender que é só seguir aquele ritmo, seguir aquele fluxo e vocês dentro da sua própria organização vão seguindo, tá, esse fluxo de perguntas e chegando até o momento do encerramento, onde, né, a gente agradece a participação dos professores. Tá ok? Pessoal, aqui que a gente tem o famoso pulo do gato. Por quê? Se você for parar para observar, na desestruturada, tecnicamente, nós podemos aplicar todos os conceitos que a gente falou da estruturada, correto? Você tem uma abertura, tá? Onde os avaliadores vão falar, e aí ele vai abrir a palavra para os alunos. Ó, quem quiser vem e fala sobre você, sobre a experiência, eu quero ouvir vocês. Ou seja, quero ouvir vocês é qualquer coisa. Não se percam. É muito simples. Se nós vamos voltar, né, lá no slide anterior da estruturada e a gente aplica ele aqui, apesar do MEC estar desestruturado na sua reunião, vocês estão estruturados. Então, a organização de vocês vai continuar a fazer com que
isso, apesar de desestruturado, se torne no final estruturado. São vocês que vão fazer. Entende? Então aqui o que vocês têm que prestar atenção é que abriu a palavra, opa, vamos prestar atenção, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, vamos deixar aqui na tela, no cantinho da tela, no celular, quem são ali a ordem das pessoas? Então, perguntas número 1 e 2 é sobre o projeto de extensão, estava na mão, como eu disse, né? Os exemplos que eu dei de Alice e Bernardo, então vamos deixar eles falarem. Começa. Então, assim, isso aqui vocês podem fazer antecipadamente. Entende? Se houver uma desestrutura, vocês vão trazer a organização de vocês. E aí vocês vão soltando os temas e de uma forma que vocês não precisam justificar nada. Simples. Poxa, cada um falou uma coisa, nossa, parece até que foi combinado. Não. Vamos, né, deixar quietinha a planilha. Ninguém combinou nada, a gente só não está repetindo a mesma coisa que o aluno já falou. Ó, a estrutura de vocês já deu o efeito da organização. Você não precisa dizer que tem uma planilha que organizou. É só o fato do quê? Bom senso e da lógica. Se eu sei que Alice falou de projeto de extensão e eu sei que Bernardo falou de projeto de extensão, eu preciso falar também? Não, eu agora vou falar de outro assunto. A própria lógica, tá, nos mostra que pessoas não vão ficar repetindo o mesmo assunto. Né? Então, o que acontece? Você não precisa relatar todas essas informações aqui de planilhas, PowerPoints e conversas e lives. Basta uma simples coisa. Ora, né, se Bernardo e Alice já falaram de extensão, eu resolvi falar sobre plataforma. Porque é a coisa que eu mais gosto, que eu quero, é um assunto que eu tenho mais facilidade para falar, que eu me sinto mais confortável. E aí a gente não vai repetir a mesma coisa que já foi dita. Tranquilo, você entendeu? Então, assim, vocês não precisam inventar uma desculpa, não precisa florear, não precisa mentir, é só usar a própria lógica. Se já foi dito esse assunto, para que repeti-lo? A lógica por si só já mata as dúvidas. Entenderam? Então não há uma necessidade de você fazer tentar achar respostas, e eu acho que é aí que o aluno se perde, quando faz, né, quando um avaliador que está nessa forma aqui desestruturada, ele começa a fazer perguntas e as pessoas ficam assim, meu Deus, o que eu falo? Meu Deus, o que eu falo? Aí vai para o desespero. Do desespero dali é só ladeira abaixo, porque vocês vão se perdendo. Gente, muito importante, muito importante, dentro desse contexto de não mentir e dizer a verdade, é o seguinte: fez uma pergunta que vocês não sabem? Simplesmente pega qualquer um de vocês, ao perceber que ninguém sabe, e diz, seja honesto. Olha, né, vamos supor que o nome do avaliador é Rodrigo. Professor Rodrigo, a gente não sabe essa resposta, sinto muito. Eu vou até aproveitar a sua pergunta para a gente poder saber, né, que somos aqui do 6º, do 7º, do 8º período, é legal a gente saber, mas infelizmente eu não tenho essa resposta para te dar. Cara, sejam honestos, sabe? Não precisa vocês ficarem rodando igual uns doidos na câmera, aqueles olhão arregalado e suando frio, parece que vocês estão, sabe, ali naquele mundo, né, do albergue, daqueles filmes de terror que tem alguém com uma serra elétrica correndo atrás de vocês. Não há necessidade de fazer isso. Sejam honestos, sabe? Sejam realmente honestos. Não sabe, não sabe. Você não vai conseguir achar uma resposta se desesperando. Não adianta espremer que não vai fazer suco de laranja. Nós somos seres humanos, somos alunos e a gente tem limite. Reconheçam os seus limites. Não sabe? Sejam honestos. Olha, professor, realmente a gente não sabe. Beleza, pessoal? Então, assim, o que importa, eu acho que a coisa mais importante aqui para vocês é vocês entenderem que a questão não é vocês decorarem planilha e nem vocês decorarem a informação, é a forma como vocês estão se relacionando com esses avaliadores, entende? Então, como eu já falei, né, para quem já assistiu, as perguntas que são, entre aspas, normalmente feitas, tá, é dentro, de novo, torno a repetir, dentro do escopo de experiência trazido pelo coordenador Guilherme e pelo coordenador Fábio, tá? Com a experiência deles, que foram para nós de ciência da computação um norte. Tá? Então a gente só está trazendo esse norte para vocês. Quando a gente fala normalmente são feitas, a gente está pegando como paradigma uma experiência. Né? Não significa que todas elas serão assim.
Então, torno a repetir, a faculdade está pedindo para eu ler as perguntas e responder o que está ali? Não. A faculdade não está pedindo isso. A faculdade quer que eu fale desta forma? Não. Então, assim, o que a faculdade está fazendo? Ela está pegando a experiência, tá, de dois grandes profissionais dessa área, trazendo para a gente, nós, alunos, e dando um norte, é uma bússola para o norte. Tá? Ela só aponta para o norte, mas é você quem vai seguir esse caminho. Beleza, pessoal? Então, assim, vamos ouvir com atenção, tá? O que o avaliador está perguntando. Não entendeu? Pergunta. Não entendi, professor. Vocês são alunos. Vocês não são mestres, não são doutores. Comportem-se como alunos. Não entendeu? Seja honesto. Não entendi. Não sabe? Professor, não sei. Entende? Não tem ninguém pedindo a vocês para ser além do que são. Vocês são alunos. Então, comportem-se como tal. Mas não é porque somos alunos que vamos deixar de ser educados, respeitosos, organizados e inteligentes. Afinal, isso também faz parte de ser aluno. Beleza? Bem, pessoal, aqui tem uma informação nova realmente, tá? Que eu vou pedir a atenção de vocês, tanto quem já assistiu, tá, lá ao vivo, quanto quem está aqui agora, por favor. Prestem atenção no seguinte, no slide original, que foi apresentado ao vivo, havia apenas 5 perguntas, tá? Que foram justamente as 5 perguntas estruturais para o curso de Ciência da Computação. Quando a outra turma passou agora por essa reunião, digamos que desestruturada, vieram umas perguntas que ninguém soube responder. Tá? Então eu vou trazer elas com mais detalhes, apesar, eu já pedi até ao coordenador Guilherme, ele já passou no grupo de SI, já deixou um áudio, tá? Mas eu vou pegar aqui, eu vou fazer ela, digamos assim, de uma forma mais resumida, tá? Por ser uma apresentação, na necessidade dela ficar por extenso aqui, então aqui ela vai estar bem resumidinha para vocês, e eu vou lançar ela por extenso lá na planilha, tá? Para vocês, por favor, se não der para todo mundo, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar essas 3 informações aqui, que está justamente na informação número 6, o que é NDE, CPA e colegiado de curso. Tá? Vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Essas 3, infelizmente, não tem muito a ver, é a única que vai destoar, tá, do resultado aqui. Ela não tem muito a ver com você, ela tem mais a ver com saber quem é, tá? O NDE é um núcleo, tá? E o colegiado são, praticamente, você vai ter que saber quem é o professor, é saber nome. Então, assim, é copia e cola, é o famoso papelzinho no canto da tela. O CPA já é a comissão própria de avaliação, então essa já é com a gente. Tá? Então, assim, eu vou lançar essas 3 informações aqui lá na planilha como questão número 10 e vou pedir que, pelo menos, gente, de vocês todos, 3 alunos que se sentirem à vontade para dar uma olhada nela, ver que é só copiar e colar, se se alguém perguntar o que é o núcleo, a CPA e o colegiado, vocês, por favor, levantem a mão para evitar justamente o que aconteceu é que esse tipo de pergunta, ninguém sabia o que era. Aí eles começaram a se desesperar no WhatsApp e ficou aquele silêncio e o avaliador, eu acho que ele também não teve um pouco ali de bom senso com a turma, entendeu? Porque, veja bem, pessoal, o que eu já dei de informação, eu torno a repetir, nós somos alunos. Então eu estou te falando com vocês com a experiência de um aluno, cara. Você entende? Então, assim, tem coisas que a gente não sabe. Eu, quando eu estava acompanhando eles no grupo, que eu fiquei acompanhando aqui, sabe, torcendo por vocês, por todos vocês, e começaram a fazer perguntas assim, da onde saiu essa pergunta? Eu nem sabia o que era isso. Então, assim, observem que não é pelo fato de eu estar aqui falando com vocês que significa que eu sei tudo. E quem está ali na reunião? Somos nós, alunos. Né? Não são os professores, não são os coordenadores, não são os tutores, somos nós. Nós temos limite, então reconheçam também. Chegou ali, não sabe, por favor, não tenta inventar. Levanta a mãozinha, seja honesto e tenha, sabe, a transparência de dizer, olha, isso não faz parte da nossa experiência. Eu realmente não sei se algum aluno aqui souber e puder contribuir, mas nós não fazemos isso. Até porque, gente, vamos parar para pensar numa coisa?
Nós, enquanto alunos, o que é a nossa experiência? Está aqui em cima, né? Como que a gente se sente com a faculdade. Isso a gente sabe, a gente lida o tempo inteiro, todo dia com a faculdade. A faculdade tem PECs, como funciona? Quem faz o PECs sabe como funciona, porque tem que fazer para poder se formar. Como é a comunicação? Cara, é o nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que se comunicar, todo dia a gente tem que abrir um ticket, todo dia a gente tem que falar alguma coisa, todo dia a gente está conversando com um tutor, a gente está conversando com um aluno, a gente tem um representante de turma. Então, como é a comunicação? Nós sabemos isso. Isso é a nossa experiência aluno. A faculdade possui atividades presenciais? Quais são? Isso também é, porque você tem o polo, tem a prova presencial. Se quem já precisou levar documentos ou ter atendimentos no polo presencial sabe como funciona. Como é o sistema de notas e provas? Moleza, nós temos que ser aprovados todo trimestre. Nós sabemos como é notas e provas. Agora, colegiado, curso, entende? Então, sim, eu estou dando um exemplo. É uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia de aluno. Então, aconteceu de ter uma pergunta que não está aqui, pessoal, como dito, isso aqui é um norte para vocês seguirem o caminho de vocês do reconhecimento de ISI. Isso daqui não é uma bola de cristal, aonde nós estamos dizendo vai acontecer assim. Então, por favor, tenham o bom senso de observar que esse norte é para vocês se guiarem. Saiu desse escopo, ele fez uma pergunta que não está aqui, que em momento nenhum foi dita, é uma coisa nova, ninguém sabe. Vamos à honestidade? Levanta a mãozinha, professor, desculpa, mas não faz parte do nosso dia a dia de aluno, então nós não sabemos responder isso. Entende? Eu acho que é muito mais bonito a gente encarar a situação com a honestidade do aluno, que pode chegar ali e falar da relação com a faculdade, do projeto, da comunicação, atividade, polo, isso tudo a gente pode falar. Chegou uma pergunta que não é nosso dia a dia, não se desespera, não faça isso. Isso é o inimigo de qualquer aluno que estiver fazendo qualquer coisa. Numa banca de monografia, numa entrevista de emprego. Cara, não sabe. Aprenda a levantar a mão e ser honesto. Olha, não sei. Ou melhor, vamos aprender a normatizar o levantar a mão e dizer, ainda não sei, mas quando acabar essa reunião vou buscar saber. Obrigado por trazer uma questão que eu não sabia. Eu acho que é muito mais bonito, você entende? A gente normatiza o ainda não sei, mas vou saber. Tá? Então, assim, eu acho que isso é muito honesto da parte, tá? De alunos, de poder buscar informações que ainda não sabemos, mas que vamos passar a saber. Mas não entra no lado nem do desespero, do sufoco e menos ainda de inventar uma coisa, porque o MEC sabe a resposta. Lembrem disso. Tudo que está sendo perguntado, o MEC já sabe. Não tenta dar uma rasteira, inventar uma coisa bonita, porque vai ficar feio. Sabe, responde. Não sabe, normatize-o ainda. Ainda não sei, mas irei saber. Até agradeço ao MEC por nos trazer essas questões. Podemos agora concluir o nosso curso sabendo toda a nossa experiência com a faculdade e ainda o que é essa coisa. Entendeu? Estou dando um exemplo para vocês de como interagir numa situação dessa, para vocês não ficarem numa sinuca de bico, para vocês darem uma saída elegante, bonita, que mostra a disposição de aprender. Até porque, gente, por favor, somos alunos. Aluno está aqui para quê? Para aprender. Então vamos lembrar o nosso principal papel? Alunos, ok? Bom, pessoal, como eu disse, essas são as 3 perguntas novas que foram parar na outra turma, que ninguém sabia, tá, falar sobre isso, e realmente acabou ocasionando ali um grande impacto, né? Até no próprio, os alunos já estavam nervosos e aí com isso ficaram mais nervosos ainda, tá? Então assim, eu vou deixar aqui as 3 perguntas foram o que é núcleo docente estruturante, NDE, o que é colegiado de curso e o que é CPA, Comissão Própria de Avaliação. Eu aqui não vou gastar meu tempo, tá, indo muito além e falando, explicando, porque isso vai estar na planilha, tá? Então, assim, é legal, como eu já disse, dá uma olhada na planilha, ver mais ou menos ali o que está, tá? Com relação a isso aqui, o NDE, qual é a informação mais base para vocês saberem?
que é composto por 5 professores do curso. Se vocês conseguirem se lembrar, ia ser legal. Pelo menos você falar Guilherme, Fábio, Cristine, Franklin e Isabel. Tá legal. Não lembrou de todos, né? Vamos lembrar pelo menos dos 2 que a gente está aqui o tempo todo lidando com eles, Guilherme e Fábio. Então, assim, fica mais fácil. Ah, Guilherme e Fábio tem mais uns outros ali, mas é que a gente fala mais com esses. Pelo menos é alguma coisa. Não lembrou de nada? Esqueci. Compreendo. Mas, assim, o ideal para vocês é realmente fazer aquilo que eu disse. Faz a mesma coisa, eu vou botar na planilha, vai lá, pega umas 2 ou 3 pessoas que tenham, sabe, o interesse de poder contribuir, porque isso aqui é o se, tá, gente? Isso aqui é o se. Pode acontecer. Então, deixa ali umas 2 ou 3 pessoas que vão pegar aquilo ali, deixar num papelzinho em cima da mesa, escrito num post-it, entendeu? Que vai falar assim, eu sei e tal. E aí, quando essa pessoa falar isso, se eles perguntarem, ah, todos vocês sabem? Vocês podem levantar a mão e falar, sim, a gente sabe. Até inclusive o Guilherme, né, tá sempre aqui com a gente, ajuda muito, a gente fala com ele pelo WhatsApp, não precisa dizer como que você fala. O Guilherme fala com a gente pelo WhatsApp, dá um apoio aos alunos. Beleza, cara, legal, bacana, sabe? Então você mostra que o núcleo também está aqui interagindo com os alunos. Beleza, show, faz parte também da comunicação. Né? O colegiado de curso são professores e um aluno. Tá? Isso aí o Guilherme vai trazer depois dessas informações. Então eu só estou colocando aqui as informações, inclusive que foi falada pelo áudio, tá? Aí que eu estou traduzindo esse áudio aqui para o texto. E aí ele vai entrar na planilha um pouco mais abrangente, mais explicadinho para vocês. Tá? Que basicamente a questão é ler, entender e, infelizmente, decorar. Tá? A informação do NDE e do colegiado é uma informação que a gente tem que decorar, porque não tem muito o que você falar sobre isso, exceto dizer o que é e quem é. São as 2 informações. Já a CPA, não, essa daí já faz parte. Né? A gente lida com isso constantemente, porque todo mundo que é aluno, que está, especialmente né, 6º, 7º, 8º período, já lidou com várias vezes. Né? Você abre, às vezes, o portal, né, a plataforma, você abre a secretaria e tem ali aquele relatório, aquele questionário que a gente responde. Então, assim, a CPA, ela está o tempo inteiro interagindo com a gente. Tá? Então, como isso faz parte do nosso dia a dia, tecnicamente qualquer um de vocês pode falar sobre a CPA, porque já passou por várias ao longo da sua relação com a faculdade. Beleza? Vamos passar aqui de novo, pessoal, mais uma vez, para ficar bem claro. É sobre você. Então, quem ainda não tiver entendido esse recado, eu acho que, mais uma vez, torno a repetir, não é sobre você decorar quantos módulos tem a faculdade, não é sobre você dizer né, de cor e salteado como é que é o sistema de provas, não é sobre você fazer decoreba de assunto, não é isso. É como você está interagindo, lidando, recebendo os serviços da faculdade. Ok, pessoal? Então, por que que isso aqui está de novo sendo dito? Porque teve aluno que leu a planilha e falou: ah, eu não vou falar sobre isso, eu não vivi isso, é uma mentira, eu não minto. Lindo, só que ninguém pediu para fazer isso. De novo, a planilha é um norte. Vocês vão ler para ter uma ideia, tá? Através da experiência. Aquilo ali, as 9 perguntas, elas vêm a partir do ponto de vista da experiência do Guilherme e do Fábio. Então ele é um norte para a gente. Você vai ler essa resposta e você vai ver como que ela se movimenta dentro de você, como que ela toca você, o que você viveu, o que você não viveu, sua experiência, sabe? Como que você quer se posicionar. Lembrando, é sobre você na faculdade, não é sobre você com a sua tia, não é sobre você com o seu cachorro, nem com a sua avó, nem na academia. É você com a faculdade. Por favor, pessoal, vamos ter em mente isso. O MEC não quer saber sobre o seu cachorro que pulou no seu colo no momento não sei o quê, porque aí você viu um raio e chegou na atividade presencial. Por favor, poupe-nos esse circuito e vá direto para a atividade presencial. É sobre você e a faculdade. Ok? Então, como eu disse, a questão de você trazer né, esse posicionamento, essa experiência, é você juntar.
tá? Fazer, vamos dizer assim, que colocar a sua resposta sobre um tripé. E a gente vai ter aí o conhecimento objetivo, a percepção dos serviços, que ele já é mais subjetivo, e você vai ter o preparo de carreira, que é o sentimento de futuro. Então, assim, vamos tentar, gente, como eu falo, né, como eu dei a sugestão lá no início, eu vou trazer ela aqui agora, de novo, né, dei uma pincelada lá, trouxe ela para cá, e aqui eu vou trazer para vocês o seguinte: quando eu falo para vocês fazerem esse grupo, né, essa livezinha entre vocês, entendeu? No Meet, enfim, por onde vocês quiserem, né, como eu dei o exemplo da Maria, José e João, que vão falar sobre a plataforma, é vocês buscarem isso aqui. É o conhecimento objetivo. Então vamos lá, objetivamente falando, é o que você vê, tá aqui a plataforma na sua frente, você tem os módulos, né? Você tem as atividades complementares, você vai ter o fórum, enfim, exercícios, videoaulas, tudo isso é objetivo, é sua experiência com o serviço da faculdade, tá? A percepção dos serviços, da forma subjetiva, é como aquilo está servindo para você, sabe? Ah, poxa, gostei muito do professor tal, trouxe uma visão diferente para mim. Ah, eu me amarro no fato de ter os exercícios ali no final. Poxa, a gente já depois das videoaulas tem um texto que fixa a matéria e a gente pode ver se a gente realmente aprendeu através de 6 exercícios. Eu acho isso muito legal, porque garante o conhecimento. Então, assim, eu estou falando sobre o serviço da faculdade, mas eu estou dizendo a minha percepção, como que eu percebo. Aquilo para mim é uma vantagem, aquilo para mim é uma coisa que eu valido, que eu estou positivando esse serviço. É a minha visão subjetiva, o meu sentimento sobre o serviço, beleza? E aí você tem esse preparo de carreira, que é esse sentimento de futuro. É você observar, através da estrutura dos módulos da faculdade, através dessa grade que ela está propondo para a SI, o quanto que isso forma o seu futuro, o quanto que isso deixa você preparado para o seu futuro, para a sua carreira, sabe? Então, assim, se vocês conseguem fazer uma resposta antecipadamente, eu acho que isso pode ser de grande valia para vocês, né? Porque você vai conseguir parar, eu pelo menos sou muito fã disso, né? Quando eu tenho que me preparar para alguma entrevista um pouco mais elaborada, né? Que possa haver complexidade, eu gosto de escrever, esse é o meu jeito, tá? Eu gosto de parar ali, de escrever o que eu falaria, falaria isso, falaria aquilo, como que eu falaria assim, e eu ensaio esse discurso mental e depois ele se torna mais natural. E evita gagueira e evita você sair do trilho, né? Porque você já escreveu e a nossa memória vai buscar lá naquela fotografia que a gente gravou do que foi escrito e vai trazer para a gente, então ela vai se tornar muito mais natural e muito mais linear e evita você se perder daquele branco, porque você já escreveu alguma coisa. Veja bem, pessoal, parece que vai dar muito trabalho, mas cara, para analisar que vocês estão divididos, né, essas 10 que serão 10 perguntas, são 9 ainda, mas agora à noite eu vou passar a 10ª, serão 10 que está sendo dividida assim, tipo 1, 2 perguntas para cada um. E observem que isso é o futuro de vocês, é o diploma de vocês. Então vale a pena, sabe? Vale a pena você perder 1 minuto escrevendo aí no seu celular, no seu notebook, no seu computador, sabe? O que eu escreveria? Então a pergunta está lá, usa a pergunta, tá? Tá lá a pergunta. O que é a plataforma? Como que ela funciona? Quais são os serviços da faculdade? Eu vou falar sobre isso? Então eu vou escrever. Eu vou escrever isso. E depois eu vou conversar com os meus pares, que são as pessoas que estão ali na planilha. Entendeu? E aí vamos pegar, não, eu vou falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo, você vai falar sobre aquilo. Vocês se organizam e vai fazer legal, vai fazer bonito. Entendeu? Pessoal, lembrem-se, esse é o futuro de vocês. Então, se vocês chegaram até aqui, eu te garanto que vale a pena vocês se dedicarem mais alguns minutinhos para fazer uma reunião muito bacana, muito interessante, dotada de elogios com o Mac. Tá ok? Bom, para quem já está no grupo, isso aqui, né, é conhecido. Tá? Para quem está chegando agora, que foi trazido pelo Guilherme, a planilha está no grupo, tá? Tem um link aí para vocês acessarem essa planilha. Ela está compartilhada em nuvem, então todos os alunos podem acessar ela simultaneamente e fazer as edições necessárias. Tá? Então, para vocês que estão chegando agora, ou para quem ainda não tiver tido a oportunidade de assistir isso antes, porque não teve como comparecer, a planilha tem o arquivo, né? Ele vai ter 2 planilhas.
pauta de alunos e roteiro de avaliação. Lembrando, pauta de alunos é o que a gente está debatendo até agora. É o local onde você vai encontrar justamente as perguntas, tá, baseadas nas experiências dos coordenadores, e o roteiro de avaliação está baseado na experiência que eu tive em ciência da computação junto com o MEC, ok? Aqui, pessoal, como eu disse, só enfatizo para não haver dúvidas. Pergunta número 1. Como funcionam as atividades de extensão no curso? A resposta que está aqui, ela não é a que a faculdade quer que você diga. Isso aqui é um norte para vocês que estão fazendo as atividades de extensão, né, que é o PEX, você poder olhar e entender, né, a forma de se posicionar diante da resposta e tirar a sua própria experiência e falar, tá, sobre essa experiência com o MEC. É você contar. Então aqui, né, trago a exemplo o que aconteceu com a gente em ciência da computação. Teve um aluno que trouxe uma informação muito legal, que ele estava fazendo o PEX, e ele contou exatamente isso, que ele chegou, tinha um determinado lojista, né, um estabelecimento, e ele teve dificuldade de abordá-lo, porque ele não sabia muito bem como que ia abordar esse lojista. Então ele levou a carteirinha da faculdade, mostrou que era um projeto de extensão, né, que era uma interação com a sociedade, e aí ele vendo isso, né, vendo que era uma coisa séria, que era um assunto sério, ele foi abrindo espaço para esse aluno, né, trazer e desenvolver as atividades ali. E ele mostrou que quando ele iniciou o projeto era só um site, né? Era uma paginazinha, um site que ele ia fazer para o estabelecimento, que tudo deles era assim muito arcaico, muito analógico. E aí ele olhou e falou assim: poxa, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o seu serviço. E o estabelecimento ficou super feliz com ele de ver que uma pessoa que estava ali, que ele ontem nem conhecia, passou a ser alguém que estava levando ele para a era digital. Então, além de trazer uma página, né, web para o estabelecimento que não tinha, né, nenhum conteúdo digital, ele ainda desenvolveu um aplicativo para ajudar com o estoque, porque o cara usava uma caneta e um caderninho para anotar o estoque dele. E aí ele veio trazendo isso. Então, assim, olha que coisa interessante. Ele não se baseou no que está escrito na planilha. Ele se baseou na experiência dele. E eu estou relatando isso para vocês porque durante a experiência deu para ver no rosto dos avaliadores do MEC, desculpa, no rosto dos avaliadores do MEC, o quanto que aquilo foi rico de detalhes para ele, sabe? Porque foi aquilo que eu falei, é sobre você? É sobre você. Sabe? É sobre você com a faculdade? É sobre você com a faculdade. Mas o projeto de extensão, ele tem um terceiro envolvido. É sobre você, a faculdade e a sociedade. E ele ali naquela história, ele trouxe os três, sabe? E ele contava aquilo com as palavras dele, sem se preocupar em falar bonito. Ele se preocupou em contar como ele se sentiu. E como o estabelecimento gostou e obviamente que com isso a gente tem que lembrar que esse aluno está levando o nome da faculdade também para o mercado, né? Então, assim, é uma relação muito bacana e não teve nada a ver com o que está propriamente dito escrito, mas funcionou muito bem. Então, eu estou trazendo esse exemplo, né, até para vocês de projeto de extensão, observarem que a principal questão das perguntas é criar em vocês, tá, o início da sua própria resposta. Entendem? Então aqui não é para vocês terem isso como o que você vai responder, mas para você ter a pergunta e saber o que eu diria. E dali você começa a trabalhar em você a sua própria resposta. Beleza? Pessoal, aqui não tem mistério, tá? Quem está chegando agora vai descobrir que não tem mistério nenhum. Colocou o nome, colocou o RA, ele já vai automaticamente gerar o número 1, isso vai contar com quantos estiverem aqui, isso vai somar e vamos todos saber ter uma ideia, tá? Antecipada, porque já estamos aí, hoje é dia 10, tá? Tá faltando 2 dias, tambores rufando, então pessoal, vamos parar, vamos tirar um tempinho, tá? Eu sei que é final de semana, né? A gente fica meio lerdo, quer dar uma descansada, mas esse é o curso de vocês, esse é o futuro de vocês, vale a pena investir, tá? No seu futuro, vamos lembrar disso, tá? E precisamos da colaboração e do apoio de todos, beleza? Então dá uma olhada lá,
Vê se tem alguma questão que você gostaria de participar. Se você já colocou o seu nome, muito obrigado. Se você ainda não colocou, coloque o seu nome lá, participe, porque a turma toda vai se beneficiar, inclusive você mesmo. Tá legal, pessoal? Aqui na segunda planilha, que é o roteiro de avaliação, teve alguns alunos que confundiram isso aqui grotescamente, e eu vou repetir. Roteiro de avaliação de ciência da computação. Esse roteiro foi o meu roteiro, foi o que eu passei, foi o que os nossos avaliadores fizeram. Eu não posso garantir, nem ninguém pode garantir que vocês terão as mesmas perguntas do mesmo jeito. Então, não olha para isso e fala, ah tá, decorei, estou pronto. Não é assim que funciona. Tá? Então, como eu disse lá sobre a estruturada e não estruturada, vamos ver na pauta de alunos as perguntas, vamos indicar os nomes daquilo que eu fico, né, que você, como não se sente mais à vontade, mais confortável para falar. No roteiro de avaliação, você vai ver que na estruturada, que é justamente, né, a pauta mais estruturada, você vai ver que não tem uma resposta. Eu não coloquei resposta para vocês, então não adianta também querer olhar para isso daqui e dizer, decorei, já sei, porque ali não tem resposta. Ali tem observações, tá? É uma forma de mostrar para o aluno como é que ele se acha dentro do seu próprio universo para contar a sua experiência para o MEC. Até porque, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. No MEC, essa já vai ser a terceira, que provavelmente vocês vão ouvir a mesma frase. Não existe resposta certa e errada. E, de uma certa forma, o avaliador ele tem um ponto de verdade ali, porque como que eu posso dizer que o aluno está errado pela experiência dele com a plataforma? Sabe? Fica um pouco difícil você dizer o que é certo e o que é errado, porque se nós estamos fazendo uma reunião que é sobre vocês, sobre como você se sente, como você interage com os serviços, como você está se comunicando, como que você está percebendo a faculdade, como é que eu vou dizer que você está certo ou você está errado se nós estamos trabalhando com a sua experiência, com a sua emoção e com a sua percepção da faculdade Descomplica? Vai ser complicado. Aí vai ser complicado. Concorda? Então, assim, tenham em mente que a coisa mais importante aqui é a exposição da sua história para o MEC, entende? Então, o roteiro, ele não versa sobre o que é. Ele é um norte, tá? Que está sendo trazido por mim, para que vocês possam antecipadamente se orientar e narrar a sua história através da sua perspectiva, para que o MEC conheça você, aluno, e a sua história. Beleza, pessoal? Bom, sobre essa parte, eu acho que eu não preciso nem gastar meu tempo, porque isso aqui dispensa comentários, né? Eu gostaria muito que vocês lessem, que eu acho que do roteiro, o que mais importa do roteiro é essa parte, tá? Porque aqui é a forma base de como que você vai construir a sua resposta. É você não usar o eu acho, porque eu acho não é legal. Eu acho ele demonstra uma dúvida, né? Então, assim, é você chegar e falar, a faculdade tem, eu uso, eu gosto, estou satisfeito com e estou muito feliz com. Isso é legal. Tá? Você está dando ênfase, é a sua emoção, é a sua verdade, é positiva e é uma afirmação. Agora, quando a gente fala assim, não, eu acho que tem. Ah, tem sim, tem módulo. Eu nem sei se tem módulo, sabe? Então, não é uma forma legal. Então, é ser certeiro, é ser objetivo. A faculdade tem módulos. A faculdade tem atividades. A faculdade tem fórum. Beleza? Que, claro, óbvio, né? Vocês tá lá tudo para vocês lerem, mas aqui eu tirei essa parte que eu acho que é a mais importante. Não cansar o avaliador com histórias longas e sem nexo. Novamente, torno a repetir. O avaliador não quer saber do seu cachorro, da sua avó, da sua tia. Isso é sua vida, sua experiência pessoal. Bacana, muito legal, mas fora do lugar. Tá? Então, assim, aprendam a fazer edições na sua fala. Se você vai começar a contar uma história dizendo que você saiu de casa naquele dia, que estava chovendo, que pegou um Uber, que não sei o que, e chegou para fazer uma atividade presencial e foi muito bem atendido, você pode cortar todo o início e falar, fui fazer uma atividade presencial e fui muito bem atendido.
editei. Beleza? Então, assim, é importante a gente trabalhar o discurso antecipado, né? Como eu dei um exemplo que eu gosto de fazer essas escritas, porque eles nos mostram o quanto que a gente está saindo do escopo, entende? Então, assim, é legal você parar e perceber, como eu disse, atenção, ouvir a pergunta. Se tem uma pergunta, é estruturada, tem uma pergunta, como é a sua relação com a faculdade, com a plataforma? Conte sua experiência. Então a gente já sabe que é esse tema, o aluno com a faculdade. Quem está lá? Maria, José e João. Vamos nos ater ao tema. Pum. Ela não é estruturada, está aberta a palavra. Vamos pegar aqui, né? Pergunta número 1 e 2, é sobre o PEX. Então vai lá, Bernardo e Alice vai falar sobre o PEX. Acabou. Maria José e João já sabe que as perguntas dele é sobre plataforma. Levanta a mão depois. Eu gostaria de falar, como eles falaram sobre o projeto de extensão, eu gostaria de falar sobre a plataforma, para não ficar repetitivo. Aí o próprio avaliador fala, claro, vamos lá. E aí você vai falar, e vocês vão interagir, e vocês vão seguindo aquela ordem que está ali. Veja bem, ela é obrigatória? Não. Ela é o quê? Uma sugestão. Rafael, mas a gente quer mudar, quer fazer a nossa própria ordem. Fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. O que importa não é a ordem que vocês vão escolher. O que importa é haver uma ordem. Eu acho que é isso que vocês têm que entender. Se vocês conseguem ter um ordenamento, uma organização, e vocês conseguem estruturar uma reunião desestruturada, vocês vão atingir 100% do resultado. Vocês entendem? Então a questão aqui é vocês pararem um minutinho, vamos ler isso aqui, vamos nos organizar, vamos unir forças colaborativas para atingir um resultado de sucesso para todos vocês de SI, tá ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado aos coordenadores Fábio e Guilherme pelo convite de estar aqui com vocês. Está sendo uma experiência fantástica para mim, tá? Conhecer outras pessoas da turma de Ciência da Computação, conhecer colegas de Engenharia da Computação e agora estar aqui trabalhando com vocês com o Sistema da Informação. Então está sendo um grande prazer falar com todos vocês e eu espero que a gente sempre tenha em mente que esse é a parte mais bacana da Descomplica, é poder fazer com que nós todos dessa área de tecnologia possamos interagir, nos conhecer e sermos todos colegas de trabalho num grande futuro que a gente está construindo, porque aqui o nosso futuro a gente descomplica. Ficou com dúvida, não sabe o que fazer, tá perdido? Cara, chama a gente, entendeu? Tem a mim, tem o Guilherme, tem o Fábio, entendeu? Tem os seus colegas aí também. Assim, entenda o seguinte, vocês não estão sozinhos, tá? Isso é o mais importante que eu quero que vocês entendam, é que a faculdade está aqui para apoiar vocês. Não tem ninguém sozinho, você não vai passar o furacão sozinho, a gente vai segurar o braço um do outro, vai cravar o pé no chão, o furacão vai passar e a gente vai ficar bem. Tá? Então, tá com dúvida? Chama no grupo, pergunta. Pô, eu quero perguntar direto para mim. Cara, quer mandar mensagem aqui no chat para mim direto, né? No WhatsApp? Pode mandar áudio, fica à vontade, não tem problema nenhum. Que eu não souber, eu chamo o Guilherme, eu chamo o Fábio, entendeu? E a gente vai achar uma resposta para vocês, ok? Então, pessoal, não tenham medo, tá? E, por favor, vamos participar, vamos interagir e vamos atingir um resultado positivo para todos vocês. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana e boa sorte para todos vocês na segunda-feira. Tá com dúvida? Chama que a gente aparece. Valeu!